Eu quero falar hoje sobre o tema Filhos de Deus. Aleluia. Olha para quem está mais próximo de você. Se for um homem, você diz filho de Deus. Se for uma mulher, você diz filha de Deus. Diga isso com firmeza, com segurança. Diga, meu irmão ou minha irmã, somos filhos de Deus. Aleluia. Esse texto e vários outros nos chamam muita atenção pelo fato de sermos chamados filhos de Deus. Talvez um nome que a gente vai se acostumando com ele, né? É comum se ouvir das pessoas dizendo: fulano, no velório do seu pai e da sua mãe, ficou desesperado ou desesperada. Porque muitas pessoas não valorizam o título de filho. No transcorrer da sua história, no seu dia a dia, no seu vai e vem, parece tornar comum o termo pai, o termo mãe. Parece ser até um tanto cansativo, enjoativo, ser filho de alguém, e quando esse alguém procura cuidar, procura orientar, quando é pequeno, diz: um dia eu vou completar a minha maioridade, e eu vou sair por aí, não terei que suportar esse afunilamento, esse orientar diário do meu pai e da minha mãe. E às vezes, no dia em que a gente perde o pai e a mãe, aí a gente começa a perceber o valor, o que significava aquela pessoa na nossa vida. Eu tive a oportunidade de ser filho adotivo, tendo pais vivos. Então eu tive 2 mães e 2 pais. O dia que a minha mãe faleceu, eu tive um sentimento dizendo: está indo embora alguém que orava por mim todos os dias. Mas os nossos pais, ou a gente, na qualidade de pai, de mãe, nós temos um cuidado muito especial com os nossos filhos. A gente se preocupa. Alguns ficam um tanto assustados e às vezes até preocupados demais. Mas o certo é que o pai e a mãe têm um zelo especial pelo filho. E eu quero até aproveitar para falar com você, filho, filha, que tem os seus pais. Aproveitem-os, ame-os, respeite-os. Zele deles como se fosse tê-los para sempre, sabendo que isso não é verdade. Aproveite, a Bíblia diz: filhos, amem, respeitem os vossos pais no Senhor. Pais, amem os vossos filhos. Não provoque a ira do seu filho, da sua filha. Mas hoje eu quero falar do tema Filhos de Deus. Levante a sua mão comigo e diga: obrigado, papai. Diga mais forte: obrigado, meu pai. Aleluia, glória a Deus. Esta doutrina bíblica da paternidade divina é uma das doutrinas mais importantes e mais fundamentais da Bíblia Sagrada, porque parte de um princípio estabelecido por Deus. É só a gente observar quando Jesus ensina a oração que nós a denominamos de Pai Nosso. A primeira palavra que Jesus orienta os discípulos a dizerem em oração é Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu. Essa questão de relacionamento de Deus com o ser humano, como família, é um propósito maravilhoso. A gente tem Pai, Filho e Espírito Santo, não é? A gente é chamado por Deus de filhos. Mas muitas vezes a gente não percebe a grandeza que isso é. Às vezes lamentamos por coisas pequenas nesta terra e nos esquecemos que nós temos um Pai celestial que está presente conosco em todos os momentos da nossa vida. Por mais indignos, filhos rebeldes que somos, o Papai Celeste está presente conosco, nos segurando e nos dando segurança. Como diz aquele hino, nos segurando e assegurando. Nós estamos seguros, porque nós temos um Pai presente. Aleluia! E essa doutrina dessa filiação, da paternidade divina, ela é vista superficialmente no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ela é falada exaustivamente, forçadamente, para que a gente entenda que nós temos um Pai Celeste, nós temos a possibilidade, através da adoção, de sermos chamados filhos de Deus. Mas é importante, sempre que refletirmos sobre essa doutrina, sobre esses textos que falam da filiação divina, filiação espiritual, nós devemos lembrar primeiramente que Deus é Pai de todos. Digam comigo, Deus é Pai de todos. Glória a Deus. Mas dentro desta doutrinação, desta palavra, nós devemos perceber também que Deus, nem todos são filhos de Deus. Nós lemos um texto aqui, um tanto forte, né? Algumas qualificações de quem de fato é filho de Deus. Se possível, coloque o primeiro versículo, por gentileza. 1 João 3:1. Que coisa tremenda! João escreve aqui: vede quão grande caridade. E acho que encaixa naquele hino que vocês cantaram aqui há pouco, falando do amor de Deus. A caridade aqui é o amor de Deus, imensurável, infinito. Não temos condições de dar números para o amor de Deus. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje nós estamos aqui em um dia especial para a gente relembrar que nós somos filhos de Deus. Mas quando eu vou estudar esse tema, eu preciso observar essas duas coisas. Deus é Pai de todos, mas nem todos são filhos de Deus, porque alguém escolheu não caminhar por alguns caminhos estabelecidos por Deus, alguns critérios que determina quem é filho de Deus e quem não é. Apesar do pai estar na porta da casa, de braços abertos, esperando que esse filho que não quis a paternidade, ele se arrependa e volta, porque ele o abraçará carinhosamente, calorosamente, e o receberá como filho, porque o Senhor é maravilhoso. E João diz então: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Irmão, isso é motivo para a gente alegrar o coração. Isso é motivo para a gente soltar lá do mais profundo do nosso coração aquele glória gostoso, dizendo: meu Deus, eu não mereço, mas eu sou teu filho. E o Senhor faz questão de mencionar isso.
Porém, as pessoas, todas as pessoas, são convidadas por Deus para serem filhos, porque Deus encontrou um meio chamado adoção, meio legal. Esse meio é legal. Não tem nada de jeitinho, não. É um meio legal. Satanás, ele ira-se contra o povo de Deus, porque ele sabe que nós fomos chamados filhos de Deus de forma legal. Porque se não fosse, nós estávamos acabados. Mas nós estamos debaixo de uma cobertura de legalidade da parte divina. Lembra que eu sempre digo, olha, a nossa sorte é que a ligação nossa que nós temos com Deus, ela partiu de Deus para nós. Oh glória, aleluia. Nós recebemos de graça, por isso que Jesus diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia, bendito seja o Senhor. Eu quero que você saia daqui hoje consciente de uma coisa, eu sou filha, eu sou filho de Deus. Quão grande caridade, que amor é esse, que amor infinito de Deus, fazer-me tornar seu filho, sua filha. Aleluia. Talvez você me pergunta, como então fazer para ser filho de Deus? Eu anotei aqui 3 passos capazes de nos tornar filhos de Deus. Primeiro, crer no nome de Jesus. João, capítulo 1, versículo 12. Se for possível, você vai colocando aí. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O que é necessário para se tornar filho de Deus? Digam comigo, crer no nome de Jesus. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus, e o confessará que Ele é Senhor nos céus e na terra. Só que a igreja de Cristo, você que recebeu através do Espírito Santo, a claridade espiritual de reconhecer Jesus como Senhor nos céus e na terra, agora é chamado ainda de seus filhos ou filhos de Deus. Aleluia! Segundo ponto, aceitar a adoção oferecida por Deus. Primeiro, crer no nome de Jesus. Segundo, aceitar a adoção oferecida por Deus. Quem aqui já participou, conhece? Jeane certamente conhece. Kelly também. Questão de adoção, documentação, o que tem que fazer, uma série de coisas que tem que ser feita. E a adoção espiritual, ela é um instrumento legal que nos transfere para a real família de Deus. Eu acho que eu sou filho de Deus. Não. Quem passou pelo princípio da adoção, ele tem certeza que é filho e é filha de Deus. Oh, glória a Jesus. A partir desse momento da adoção, todos os direitos nos são otorgados mediante o tão maravilhoso ato. Lembra que Jesus falou herdeiros de Deus? A palavra de Deus diz, né? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, né? Paulo fala disso. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque no momento da adoção, irmão Ebinho, a gente passa a ter direitos.
legais. Oh, glória! A gente aqui cheio de defeito, meu Deus do céu, eu não consigo ter uma palavra suficiente para dizer quão agradecido eu sou ao meu Deus, porque eu sou cheio de defeito e Ele me inclui em sua família, até me dando direito da herança. Oh, glória! Você pode dar um glória para Jesus? Você está sentindo vontade de dar glória para esse Jesus maravilhoso? Você faz parte da família de Deus. Isso ocorre exatamente no instante em que o Espírito Santo nos permite chamar a Deus de Pai. Aleluia! O meu Pai é o seu Pai. Então nós somos irmãos, aleluia. Nós estamos na mesma família, glória a Deus. E o terceiro ponto para sermos filhos de Deus, quem lembra do primeiro? Crer no nome de Jesus. Segundo, aceitar esse processo legal da adoção. Você fala para uma pessoa, não, eu tenho Deus na minha vida. Ele questiona, diz, eu também sou filho de Deus. Então, você confessa o nome de Jesus? Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Não, peraí, não é assim. Esse é o processo chamado adoção. Quando eu e você um dia, na nossa caminhada, eu conheço pessoas que dizem, pastor, jamais pensei em ir para a igreja. Jamais pensei que um dia seria obreiro da seara do Senhor. Jamais imaginei que um dia eu poderia ser amigo dos irmãos, do pastor. Irmão, isso é uma ação poderosa. O Espírito Santo fez isso com a gente. A Bíblia diz que é Ele que nos convence do juízo. Ah, pastor, porque eu sou bonzinho. Não é, é o Espírito Santo que nos fez perceber que a gente precisava de passar pelo processo chamado adoção. E hoje o que a gente tem? Nós temos a graça pelo Espírito Santo de chamar a Deus Pai. E ainda ter a herança que Ele distribuirá para os seus filhos. Terceiro ponto, abandonar a vida de pecado. Esse ponto é interessante, porque o pecado é uma herança que assola a humanidade desde Adão. E a Bíblia diz que o último inimigo que será vencido será a morte. Mas a Bíblia descreve, irmã Alessandra, a morte como consequência do pecado. Então, no dia em que for vencida a morte, também o pecado será aniquilado. A Bíblia diz que quando soar a trombeta de Deus, oh glória, quem está esperando o arrebatamento, levante a sua mão e diga, Jesus, eu não quero ficar fora desse negócio não. A Bíblia diz que quando a trombeta soar, esse corpo mortal, que a gente teme essa tal dessa morte, não é verdade? Mas esse corpo mortal se revestirá da imortalidade. Esse é um privilégio de quem é filho de Deus. Aquilo que contaminava antes será revestido da... Ele não se contaminará mais, da incorruptibilidade. Mas eu preciso de abandonar a vida de pecado, que é o terceiro princípio para eu me tornar filho de Deus. Você pode observar aqui no capítulo que nós lemos, coloque aí 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, por favor. 2 aos Coríntios 6, 17. Esse pecado é uma herança que vem, a gente já nasce com ele. E nós só desvencilharemos dele quando a trombeta tocar. Quem estiver morto, diz a Bíblia, que vai ressuscitar, para nunca mais morrer. Olha o que diz 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17 e o 18. Pelo que, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei.
E eu serei para vós, o quê? Pai. E vós sereis para mim, o quê? Filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você quer aplaudir o nome dele? Ah, gente, é maravilhoso, oh glória, aleluia. O que é que tem que fazer para se tornar filho de Deus? Crer no nome de Jesus, aceitar o processo de adoção e abandonar a vida de pecado. Mas só aí, a partir daí, o que é que vai acontecer comigo? Tem alguns privilégios. Observe, se uma filiação natural concede direitos e privilégios, dentro dos conceitos meramente humanos, imaginem os privilégios que alcançaremos a partir do momento que a gente passa pelo processo da adoção de filho de Deus. Pastor, fala mais alguma coisa aí que a gente vai receber a partir da adoção. Primeiro, herdeiros de Deus, Gálatas 4:7. Gálatas 4:7. A condição anterior de servo é substituída agora pela honrosa, maravilhosa condição de filho. Assim que já não és mais servo, mas filho. Eu vou repetir, você parece que não entendeu. A partir desse momento da adoção, está escrito desta forma: assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, o que você é também? É herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, ou herdeiro de Deus por Cristo. Primeira característica de quem é filho de Deus: herdeiro. Digam comigo, herdeiro de Deus. As infinitas riquezas espirituais, elas incorporam a vida pessoal do cristão que recebe Cristo como seu Salvador. Num ato de fé e uma confissão sincera, a pobreza do mundo é substituída pela abundante riqueza de Deus. Olha para mim aqui, por favor. Você pode até não conseguir algumas coisas que você gostaria de conseguir nesta vida, mas eu tenho uma notícia para te dar hoje. Você é herdeiro, herdeira de Deus. Segundo privilégio, ter o testemunho do Espírito Santo. Sabe quando as pessoas elas são chamadas para esclarecer alguma coisa perante o juiz, perante uma autoridade que ali está para resolver alguns conflitos? Você lembra de uma coisa que a gente preocupa bastante? Quem lembra? Aí eu fiz um negócio errado. Mas teve uma pessoa que viu bem de pertinho, e ela será a minha testemunha. Às vezes as pessoas estão incriminando para a gente alguma coisa, até acrescentando, estão aumentando aquele malefício. Mas você se lembra, eu tenho uma testemunha, ou eu vou atrás daquela pessoa, uma pessoa de bem da sociedade, respeitada. O juiz então convoca aquela pessoa ou autoridade, quando está nos pequenas causas, e essa testemunha vai falar o que ela ouviu ali, aquela situação que parecia ser muito difícil. A testemunha chega e diz: olha, aconteceu assim. Pois o privilégio que eu e você temos é ter o Espírito Santo como testemunha da nossa adoção. Eu sou filho de Deus. Bem, aparece alguém dizendo: então me prova. Eu vou chamar o Espírito Santo, que ele é a minha testemunha. Agora você quer aplaudir e dar glória a Deus pelo Espírito Santo? Aleluia! Pastor,
além de herdeiro de Deus, além de ter o testemunho do Espírito Santo, o que mais eu tenho de privilégio? Tenho um privilégio muito especial, Romanos 8,14. Romanos 8,14 é ser guiado pelo Espírito Santo. Levante a sua mão e agradeça a Deus, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, o que é que eles são? Filhos de Deus. Eu vou repetir, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu tenho a herança eterna, eu tenho o testemunho do Espírito Santo, e ainda sou guiado e conduzido pelo Espírito Santo. Oh, glória a Deus! A vida sem Deus é absolutamente uma vida desorientada e de total solidão. No momento em que nos tornamos filhos de Deus por intermédio da adoção, passamos a ser dirigidos, guiados, ajudados e confortados pelo Espírito Santo. Não existe maior privilégio do que esse. Você começa a enfrentar uma dificuldade, parece que vai ocasionar uma tristeza profunda. De repente, quem chega lá? O Espírito Santo trazendo um gozo lá dentro do coração da gente. Ah, pastor, a doença é terminal, mas às vezes alguém vai visitar um enfermo que é filho de Deus, e a pessoa está em estado terminal, e ele vai pensando, meu Deus, o que eu vou falar? De repente aquela pessoa que está ali enferma, ela traz uma palavra que quem sai confortado é quem foi visitar. O que é isso? É o Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. Aleluia. Pastor, mas eu tenho todo esse caminho, e agora? Eu quero falar um pouquinho sobre algumas responsabilidades que os filhos de Deus têm na terra. É muito comum a gente ver, de repente, um jovem, uma moça, cometer alguma coisa errada em algum lugar. Fala, mas não é possível, você é filho de fulano. Eu não acredito isso. Um homem de bem, uma mulher de bem, você está praticando isso? Não, não pode. Você está desonrando a sua família. Então, como filhos de Deus, nós também temos algumas responsabilidades. E a primeira dela está em Efésios 5, Epístola de Paulo aos Efésios 5, versículo 1, que é imitar ao Senhor. Digam comigo, imitar ao Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Você há de convir comigo que Deus, Ele é, sem dúvida, o supremo padrão para ser imitado por seus filhos. Alguém uma vez disse, olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Deus não, Deus, Ele tem um padrão extremamente maravilhoso, que seus filhos podem imitá-lo de todas as formas, que nós não seremos decepcionados em momento algum. Levante a sua mão e diga, Deus, me dá graça para imitar o Senhor. E a gente imita o Filho de Deus, imita Deus, caminhando os passos que o seu Filho caminhou, Jesus. O que mais, pastor, que eu tenho como responsabilidade? Ter vida pura. Primeiro, imitar a Deus. Segundo, ter vida pura. Primeiro, segundo, ter vida pura. Todos nós temos absoluta certeza que iremos morar com Deus. Já aqui na terra, devemos ter em mente que nós precisamos viver uma vida de santidade e pureza. Digam comigo, santidade e pureza. Santidade e pureza. Uma vez mais, santidade e pureza. Mais forte agora, diga, santidade e pureza.
ter uma vida pura é uma necessidade. Todos nós devemos andar em santidade, falar palavras também santas, vestir-nos como santos e santas de Deus. Afinal, eu tenho um Pai que é santo, amém? Proceder de forma sensata na minha vida, de forma que agrade e honre a Deus. Esse negócio é tão profundo que Jesus disse: olha, vocês devem viver em unidade, porque as pessoas lá de fora, eles verão a unidade de vocês e vão glorificar a Deus. Os meus atos, as minhas decisões, elas precisam ser de tal forma que agrade a Deus e o honre onde quer que estivermos. É lá na escola, é na faculdade, é no namoro, é no noivado, é no casamento, é na vida. Depois de idoso, idosa, nós precisamos de viver uma vida de tal forma que os nossos atos, eles honrem e agradem a Deus. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Bem baixinho, chame a pessoa que está perto de você e diz: vamos procurar agradar mais a Deus. Terceiro, resplandecer como astro. Resplandecer como astro. Qual é o primeiro? Imitar. Segundo, viver uma vida pura. Terceiro, resplandecer como astro. Na imensa escuridão deste mundo, deve se tornar cada dia mais um privilégio para nós, como filhos de Deus, resplandecer como um astro. Passa pela rua, alguém está olhando e diz: que pessoa diferente. Meu Deus, dá uma alegria estar perto dessa pessoa, ouvir essa pessoa. Meu Deus, há uma coisa gostosa envolvendo essa pessoa. Oh, glória a Deus. É resplandecer como astro. Eu acho que você não está entendendo o que eu estou entendendo aqui. Resplandecer por onde a gente passar, como um astro, como uma estrela brilhante. Impossível passarmos sem sermos percebidos, porque o próprio Jesus diz que ninguém acende uma candeia e coloca por baixo de algo. Pelo contrário, ela está em cima para expandir luz na casa. Meu irmão, se você não está sabendo disso, não está acreditando nisso, eu venho da parte de Deus hoje dizer que você é uma luz que brilha nesta terra. Onde você passar, alguém vai olhar e dizer: clareou, a claridade chegou. Porque o próprio Jesus diz: vós sois luz do mundo. Preciso imitar a Deus, ter uma vida pura e resplandecer como astro. Como filhos de Deus, nós devemos ser um luzeiro, um farol que reflita e projete a eterna glória de Deus, o qual é o Pai das luzes, a quem damos glória para todo sempre. Amém. Pastor, o processo de se tornar filho de Deus gera algumas responsabilidades. São bem gostosas de cumprir. Uma vez, o salmista diz: o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Diga para quem está perto de você: você sabe o que é lei? Glória a Deus. Lei é mandamento, é ordenanças, ordens. Davi poderia ter dito: olha, o meu prazer está quando Deus visita o meu coração e eu me alegro. Ele disse: o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite.
Para a gente alcançar esse privilégio de cumprir os mandamentos com alegria, com prazer, nós temos à disposição nossa algumas armas. Enquanto durar a nossa peregrinação por este mundo, rumo a Canaã celestial, os filhos de Deus, eu e você, somos soldados que estão em permanente combate, ou estamos em permanente combate, contra as forças espirituais, temíveis, terríveis e opressoras. Quando a gente acorda, tem dia que a gente já diz, hoje eu não estou muito legal, não estou muito bem, não estou muito alegre. Eu estou sentindo alguma coisa, ou pressentindo alguma coisa. Quando a gente está sentindo é porque está acontecendo. Quando a gente pressente é que estamos pensando que vai acontecer alguma coisa. São as forças temíveis, terríveis e opressoras no mundo espiritual, querendo nos jogar para baixo, querendo tirar de nós a paz. Aleluia. A paz que Jesus entrava em uma casa fechada e dizia, paz seja convosco. Que motivo você tem para estar triste? Não, eu não sei o que é, mas eu estou pressentindo alguma coisa ruim. São as forças espirituais querendo tirar de mim e de você aquilo de mais precioso que nós temos. Ah, pastor, eu trabalho demais. Ah, eu não sei o que. Eu estou numa profissão difícil, trabalho pesado, é enjoativo. E eu quero te chamar nesta noite. Você tem a paz de Cristo no seu coração. Onde você estiver vai acontecer coisas boas. Porque você é filha, você é filho de Deus. Glória a Jesus. Pastor, mas aí é só isso? Você ainda tem à sua disposição, e eu também, algumas armas. E os nossos principais inimigos são o Satanás, o mundo e a nossa própria carne. Quais são os nossos inimigos? Satanás, o mundo e a nossa própria carne. Para vencer esses terríveis inimigos, Deus oferece a nós algumas armas. Ele nos oferece algumas armas. A primeira, quem tem uma Bíblia aí bem do seu lado, pegue ela. O que Deus nos oferece? Levante e diga a sua palavra. Mais forte, diga a sua palavra. É uma arma poderosa. A Bíblia Sagrada, ela é a espada do Espírito. Efésios 6,17. E Jesus nos deixa um grande exemplo de como vencer Satanás usando esta arma. Ele repetiu por algumas vezes, também está escrito. Digam comigo, também está escrito. Mais forte, também está escrito. Essa arma é poderosa, irmão. A palavra de Deus. Ame esta palavra, leia esta palavra. Ah, pastor, eu estou ouvindo aí uns negócios aí. Irmão, pega a palavra de Deus para a sua vida. É a arma poderosa. Eu não tenho muito tempo. Use o pequeno tempo que você tem. Tire desse pequeno tempo ainda tempo para outras coisas, mas tire também para a leitura da palavra de Deus. Nossos argumentos, ele tem o mínimo valor diante de Satanás. Uma vez umas pessoas foram lá expulsar uns demônios e disse, olha, no nome do Deus a quem Paulo prega, eu vou mandar vocês embora.
Sabe o que o demônio falou? Eu conheço o Deus, eu conheço esse Paulo, mas você eu não sei quem é. O que esse demônio fez? Avançou nas roupas dos camaradas e eles tiveram que fugir às carreiras nus. As nossas palavras, elas têm pouquíssimos efeitos diante do astuto inimigo chamado Satanás. Mas a palavra de Deus, ela nunca falha. Pega a sua Bíblia e levante-a. Se pudesse tirar uma fotografia agora, seria um bom momento. Diga: contra a palavra de Deus, Satanás, você não tem poder. Não tem. Ah, pastor, eu fui pego aí num pecado, eu escorreguei e tal. Pois é, se nós dependêssemos de nós, a própria Bíblia diz que nós já teríamos sido engolidos vivos. Mas a palavra de Deus diz que se a gente confessar o pecado que a gente cometeu e deixá-lo, alcançaremos a misericórdia. Ô glória! Arma poderosa, a palavra de Deus. Ô glória! Segunda arma, a fé em Jesus Cristo. 1 João 5:4, o apóstolo João nos assegura que esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Diga forte: a nossa fé. Mais forte: a nossa fé. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Segunda arma poderosa, a fé em Jesus Cristo. Terceira arma, o poder do Espírito Santo. O grande conflito do Espírito contra a carne jamais será vitorioso se deixarmos de contar com a plenitude do Espírito Santo. Pastor, eu a partir de agora vou jejuar toda semana, todos os dias, vou tomar umas decisões. Meu irmão, você pode até tomar essa decisão, mas chame o Espírito Santo para estar na sua vida. Convide o Espírito Santo com lágrimas, com prantos, para que ele esteja presente na sua vida, porque ele é o que vai nos capacitar a vencer a nossa carne. Queira Deus, eu anotei aqui, que cada um de nós sintamos um desejo constante de sermos cada dia mais cheios do Espírito Santo. Eu vou repetir esse pensamento. Queira Deus, que eu e você, que cada um de nós, sintamos um desejo constante de sermos cada dia mais cheios do Espírito Santo. Estou numa campanha aqui, de quê? É a campanha de Daniel, serão 21 dias. Para quê? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Pastor, estou na campanha de um jejum parcial ou total. Quantos dias? 6 meses. Para quê? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! É comum jovens, quando vão se casar, eles abster-se de alguma coisa. Quando Coca-Cola estava no auge, você via alguém, Luiz Fernando, oferecia Coca para ele, ele diz: não, obrigado, quer não. Aí a gente já falava: vai casar. Vai casar. Abria mão de tomar o refrigerante. Ah, vamos tomar um sorvete? Não, eu não vou tomar sorvete agora, obrigado. Vai casar. Eu quero te convidar hoje, meu irmão, minha irmã. Toma uma atitude, faça campanhas e mais campanhas. Para casa própria, pode ser também. Para comprar o carro, sim. Para casar, sim. Mas façam campanhas, ou façamos campanhas, para sermos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que
subiam ao templo à hora nona, 2 homens. E alguém à porta dizia, um aleijado, dizia, dá um dinheiro aí, dá uma esmola. Ele diz, nós não temos prata e nem ouro, mas eu estou cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Irmão, se nós fôssemos mais cheios do Espírito Santo, a história da nossa nação seria outra. Ao invés de vivermos reclamando, nós estávamos com palavras de autoridade vindas do Espírito Santo, mudando a nossa vida em primeiro lugar e depois a vida daqueles que nos cercam. Sabe o que a gente está aprendendo? É falar mal das pessoas, é encontrar defeitos nas pessoas, e devemos olhar para nós mesmos. Eu vi uma palavra de um pastor amigo meu que dizia que tem pelo menos 3 coisas que nós precisamos de ter constantemente na nossa vida: estar bem com Deus, estar bem com o próximo e estar bem conosco. Quando eu falo mal do meu próximo, eu estou desonrando a criação de Deus. Ah, pastor, mas ele tem defeito, ela tem defeito. O que interessa, nós não fomos criados para falar mal das pessoas, nós fomos criados para glorificar a Deus. E agora, através da adoção, somos filhos de Deus, imitadores de Deus, herdeiros de Deus. E nada melhor na vida de quem é filho de Deus, ser cheio do Espírito Santo. O exemplo de Jesus, ao ser batizado, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito desceu em forma corpórea de uma pomba. E a voz soou do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Se coloque em pé, por favor. Meus amados irmãos, chamo a atenção de todos vocês, para valorizarmos cada vez mais o fato de sermos filhos de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Aleluia. Você que está em casa, me acompanhando, eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Esta mensagem, que eu tenho certeza que veio do trono de Deus para a minha vida. E depois eu compartilho com a igreja e com você que está me ouvindo, me assistindo por aí. Pai, obrigado pelo privilégio de ser filho do Senhor. Pai, eu declaro sobre a nossa vida aquilo que a Tua palavra nos garante. Se eu abrir mão dos prazeres desta vida, dos desejos da carne, através do processo de adoção, eu me torno em Teu filho. E um dia o Espírito Santo falou à minha mente, ao meu coração, dizendo que eu precisava receber Jesus como meu Senhor e Salvador. E esse processo aconteceu na minha vida, e na vida desse rebanho, e na sua vida que está aí me vendo também. Agora eu glorifico a Deus, eu exalto ao Senhor, por ser filho de Deus. Eu quero declarar sobre a minha e a sua vida, que nenhuma arma maligna poderá tirar de nós esse direito, porque nós estamos registrados pelo processo da adoção, de forma legal. Uma história escrita com sangue, uma conquista com sangue inocente, para perdão dos nossos pecados. Pai eterno, Senhor da glória, faça com que cada um daqueles que estão aqui na igreja possam sentir como eu a alegria, o júbilo de ser chamado filho de Deus. Coisa que dinheiro não pode comprar, que vida intelectual não tem condições de adquirir. E eu tenho de graça,
Por isso que o apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Pai, obrigado. Eu gostaria que todos estivessem orando aqui em alta voz, agradecendo a Deus pelo privilégio de ser uma filha, um filho de Deus. Pai, obrigado, porque o Senhor nos surpreende cada dia. Porque o Senhor nos surpreende com a tua presença maravilhosa, sendo nós pecadores e vivendo em meio a um mundo cheio de coisas que poderiam nos causar tristeza. Mas aqui está o povo alegre, o povo esperançoso, o povo que está aguardando o arrebatamento da igreja, o povo que tem uma herança eterna, o povo que guarda o tesouro onde a traça e a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba ou mina. Por isso nós te bendizemos e te glorificamos em nome de Jesus. Eu quero convidar o nosso ministério para cantar. Eles estão parados lá, mas eu já estou dando sinal há algum tempo. Quero que valorize o que você